Vocês lembram quando a Balenciaga quis vender para as pessoas aquele tênis sujo, velho, que parecia uma coisa que você tinha há mais de 20 anos e queria vender a mais de 10 mil reais? Inclusive a GK comprou esse tênis. Eles ainda alegaram falando que não, porque isso aí é pra incentivar as pessoas a consumirem menos. É, tem um tênis pra toda a vida. E aí eles vendem um tênis sujo, surrado, é o quê? Pra fazer o consumidor mesmo de otário. Pra falar assim, ó, tá vendo? Tudo que a gente colocar aqui, as pessoas vão comprar e a gente tá fazendo isso como se fosse uma campanha contra o consumismo, como se o consumismo não fosse a fonte de renda deles. Né? Vocês lembram disso? Coisa ridícula, basicamente, né? Esse tênis aqui, ó. Espero que dê pra ver aí. O tênis todo acabado, todo destruído. E mais de 10 mil reais ainda teve gente que comprou, lógico. Quem tinha dinheiro pra poder destruir dessa forma, né? Rasgar dinheiro, basicamente. Mas por que eu tô falando isso? Ah, Patrick, por que você tá falando isso? É simples, vai lá e não compra, né? Não, beleza, realmente não vou comprar. Vou comprar um tênis que tenha mais tecnologia. Vou comprar um tênis que seja mais barato e que provavelmente não vai estar escrito Balenciaga nele, né? Um tênis que seja confortável, tenha todo um arranjo ali do material pra me dar um conforto, certo? Eu acredito que isso seja uma forma inteligente de gastar o dinheiro. Você investir no seu conforto, certo? Então, por que eu tô falando isso? Porque hoje parece que as coisas estão invertendo de lado. Porque uma empresa vendendo de tênis, que grife, vendendo um tênis todo surrado, sujo, por 10 mil reais, e sendo uma coisa assim, nossa, a melhor coisa do mundo, é meio estranho, não é? É a mesma coisa que o senhor Guilherme Boulos anda falando. Aqui, ó, vamos ver. Gente, eu tô aqui hoje na comunidade Maria da Penha, organizada pelo MTST aqui em Guarulhos, que foi premiada com um prêmio da ONU, o Quebrada Agroecológica. Prestem atenção. Premiada pela ONU. Aqui tem iniciativas muito interessantes aqui na Maria da Penha. A Ah. primeira é esse barracão feito por mutirão pela comunidade, por bioconstrução, onde acontecem as reuniões, os encontros. E aqui, né, uma horta agroecológica também feita, organizada pela comunidade da Maria da Penha. Mas o projeto que foi premiado foi esse aqui, né? Prestem atenção no projeto premiado pela ONU. Esse da cisterna, né, que chama quebrada agroecológica. Como é que funciona? Né? Você pega água da chuva, armazena aqui nessa cisterna, e essa água da chuva é utilizada, ou seja, para a própria horta, é utilizada para banheiro, é utilizada para finalidades que não precisam da água tratada. Né? Com isso você economiza o uso de água. Esse projeto foi premiado e agora vai ser replicado no Brasil inteiro a partir desse prêmio. Vão ser 60 cisternas no quebrada agroecológica. O cara acabou de descobrir a cisterna. A coisa que existe desde a época de Jesus. Mas o cara descobriu. Descobriu. Foi uma... Nossa. É como a Balenciaga descobriu um tênis surrado. Cara, é surreal a idiotice. O cara descobriu uma coisa que existe antes de Cristo. Não, e ele ainda fala assim, não, aqui a gente faz uma coisa super legal, aqui a casa onde tem as reuniões, uma casa de barro, de taipo. Pô, mas nem a história dos três porquinhos fez ele entender qual é que é. Parece que a galera quer dar chance pro lobo mau. Vocês conseguiram entender a analogia? Pô, mano, a gente já existe lajota, já existe tijolo, já existe essas coisas. Aí não, fazer casas de barro, taipo, sei lá, de pau a pique, fazer uma cisterna com uma caixa d'água, nossa, pra gente utilizar água da chuva pra colocar aqui na nossa horta que não precisa de água tratada. Meu Deus do céu! Caralho, o cara descobriu o mundo. O cara descobriu a maior coisa. Einstein ficaria de boca aberta perto dele. Não, sem chance, sem chance. Ele é tão inteligente, tão incrível, que ele foi contra o marco legal do saneamento básico no Brasil. Tá? Então, pra tu ver como o cara é inteligente. E ele ainda colocou no Instagram dele aqui a justificativa.
era que em países desenvolvidos, onde o governo, sim, ele dá um apoio à população, onde a corrupção não é o principal fator, como no nosso país, onde a corrupção não tira bilhões e bilhões da saúde, ou bilhões e bilhões de investimento para a população, né, que some, a gente não sabe, vai para alguns paraísos fiscais, né? Então, no país desenvolvido, não tem o tipo de governo que a gente tem aqui, que inclusive o Boulos apoia, que inclusive a gente já viu casos aí, né, de desvio, de corrupção, o caso mais grandioso de corrupção do mundo, né, a gente não viu lá nos países desenvolvidos, onde ele diz em que a privatização do saneamento ficou mais caro a tarifa da água e foi ruim. Pode ter acontecido sim, na França, na Inglaterra, pode ter acontecido, mas porque o Estado não deixa as pessoas ali na mão. Assim, não vai ter e que se dane, a gente não tem notícia. Não, eles tentaram privatizar, ok, mas no Brasil, o Estado ele não subsidia nada nesse sentido. E quando coloca o investimento, é pífio perto do tamanho que é o tamanho do Brasil. Então, é um argumento de merda. Porque você pensar assim. Porque aqui, se não privatizar, não vai acontecer. Porque a gente sabe como funciona o nosso sistema político. A gente sabe e retornou agora alguém que a gente já conhecia e que já deu errado. Então, ele sendo contra o marco legal do saneamento básico, que inclusive até o ano passado, 2022, já tinha 70 bilhões em investimento e deram uma meta, não sei se posso dizer uma meta, mas uma expectativa de até 2033 a encher 90% das pessoas com saneamento básico. Tá? Eu moro em Santos, e em Santos é uma das melhores cidades do Brasil. Se você pesquisar aí, você vai ver, Santos é uma das melhores cidades do Brasil. Só que em Santos não são apenas os canais, não é apenas a praia. A gente tem a Zona Noroeste em Santos, que carece muito de saneamento básico. Santos é a cidade no Brasil com o maior número de palafitas. E a gente está falando de uma das melhores cidades do Brasil. E é triste. Eu já vi como funciona. As pessoas não têm rede de esgoto. E isso ocasiona em diversas doenças. Tem gente ainda que morre por conta da falta de saneamento básico. No Brasil ainda temos 35 milhões de pessoas sem um saneamento básico. E os municípios mais carentes são os que mais sofrem com isso. E aí vem um cara, parece que descobriu as leis da física e de tudo que o mundo precisava, com uma casa de barro e uma cisterna que existe desde a época de Jesus e que foi contra esse marco legal do saneamento básico, que ia trazer investimento para isso, falar que foi premiado na ONU e que agora ele vai replicar isso em todas as favelas e comunidades do Brasil como se fosse a solução para tudo. Então, é irreal como essas pessoas gostam de fazer os outros de besta. Imagina quem votou no Boulos, ver ele falando uma besteira dessa. Cara, é irreal a gente pensar assim, pô, vai desde uma empresa querendo vender às pessoas um tênis todo lascado por 10 mil reais, sabendo que vai ter gente que vai comprar, lucrando tipo, muito dinheiro em cima disso, com um cara falando que acabou de descobrir a moeda com uma coisa que já existe há mais de 500 anos, mais de 700 anos atrás, cara. É bizarro a gente ver isso. Bizarro, cara. Essa era a mensagem que eu queria passar pra vocês, de vamos analisar, vamos questionar as pessoas. Porque se a ONU premiou uma coisa dessa, não é possível. Então, pô, é mais fácil. Então tudo que é vintage, tudo que é antigo é bom. Pô, pega aí uma empresa que fabrica arma, manda fabricar aquelas Winchester, aquelas carabina, arma de Primeira Guerra Mundial e vende pra Ucrânia. Fala assim, isso aqui que é bom. A ONU me premiou. É que eles não são muito assim com a ONU, né? Vende pra Ucrânia, pra eles se defenderem da Rússia com esse tipo de armamento. Vamos ver o que eles vão falar. Qual vai ser a devolutiva. É bizarro. Chega a ser tão bizarro que é engraçado.
É engraçado o cara desse, ele merece palmas. Melhor que palmas, ele merece Tocantins inteiro. E é com essa piada ridícula, que é nível pra ele, que eu termino esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal aqui. Se você gostou, deixa o seu like e ativa o sininho. Fechou? Vamos questionar tudo que a gente puder e não vamos ser gado de político e nem do capitalismo que tenta afundar a gente dessa forma. Não sou contra o capitalismo, tô lembrando. Estou falando desse capitalismo burro em que às vezes as marcas e muitas influências empurram. Então deve ter tido gente que não tinha o dinheiro para comprar, sempre tem aquele tipo de tênis, mas porque o influencer que ele gostou, que ele gosta ali, comprou aquele tênis que é ridículo, ele falou, não, putz, eu preciso ter aquilo. Então não vamos cair nessa de ser influenciado pelos outros, porque no final só a gente toma, a gente não recebe nada em volta, beleza? Vamos questionar exatamente tudo. Valeu!